Boa noite a todos. Nós vamos fundamentar o nosso encontro de hoje lendo um texto que escrevemos baseado no Livro dos Espíritos, nas questões que vão da 114 até a 122, e baseado também em estudos que fazemos e na orientação dos Espíritos orientadores. E o tema de hoje, o texto também tem esse nome: a gratidão para com todos os Espíritos pelo aprendizado que nos permitem fazer. E nesse momento nós já contextualizaríamos o próprio tema e já diríamos que é pelo aprendizado e pelas semeaduras que nos permitem fazer. Porque nós estamos o tempo todo como aprendizes, como mestres. Portanto, nós estamos como semeadores, e todos aprendendo com todos. Como espíritas do século XXI, temos a missão, dentre tantas missões, de, através de nossas convicções, colaborar para que o espiritismo se torne cultura e as diferenças sejam melhor compreendidas. Uma de nossas missões, viver com cada espírito, sabendo que ele é, guardadas as devidas igualdades, único, singular, portanto, diferente de todos os demais, inclusive diferente de nós. Estas diferenças permitem que todos aprendam com todos. Todos são mestres e aprendizes, simultaneamente. A questão é nos darmos ciência disto. A questão é avançarmos para hoje. Segundo o princípio da evolução, estamos juntos, seja numa mesma família, numa mesma empresa ou numa mesma sociedade, como mestres e discípulos, de forma mútua e simultânea, por convicção e por escolha própria. Já passamos do momento em que a reencarnação era vista como um caderno de pagamento de dívidas. Hoje, nós espíritas, vemos a reencarnação como uma oportunidade de aprender o que ainda não aprendemos, aperfeiçoar o que já começamos a aprender nessa rota indefinida, eterna, de evoluir sempre. Percebemos que uma das maiores fontes de mal-estar e sofrimento em pessoas, sofrimentos que se estendem à família, portanto, a toda a sociedade humana, é a incompreensão das diferenças entre os espíritos, a incompreensão, portanto, das nossas missões. Ainda não alcançamos efetivamente os desígnios cósmicos da evolução, e assim, para sermos felizes, estamos sempre a exigir dos demais espíritos o que eles não têm para nos oferecer, porque ainda não alcançaram. Por nos faltar autoconhecimento, não nos damos ciência do que devemos apresentar de bom para a melhoria destes irmãos. Queremos recebê-los prontos, bons, perfeitos, para, entre aspas, nos deliciarmos com o seu convívio. Mas e então, onde estaria o nosso crescimento espiritual? Onde estariam os nossos esforços? E onde estaria, portanto, nosso mérito? Com o autoconhecimento, vamos nos dando ciência dos reais motivos pelos quais estes irmãos, estão ali conosco e nós, aqui ou ali, com eles. Conhecendo melhor nossas missões, nos livramos das mistificações em torno do quesito dívidas de vidas passadas. Deixamos de exigir que os outros nos ofereçam exatamente o que estamos ali para semear.
vamos nos conscientizando cada vez mais de que semeando, somos semeados, num processo em que a natureza não dá saltos, que Deus está perenemente em cada um de nós, que não estamos sozinhos nas semeaduras, que não estamos sozinhos em processo nenhum, que estamos, ao mesmo tempo, com espíritos muito iluminados, nos orientando, nos ensinando, e com espíritos menos iluminados, também nos orientando e nos semeando. Mas poderíamos nos perguntar, como assim espíritos que sabem menos estão nos semeando? Sim, semeando aquilo que devemos alcançar exatamente para convivermos pacificamente e reais missionários com eles. Enquanto somos capazes de oferecer amor a um espírito, quem sabe um pouco menos evoluído do que nós, estamos aumentando naturalmente nossa capacidade de amar. Não é isso uma forma de semeadura que esse irmão está nos fazendo? Enquanto estamos conseguindo trabalhar mais para termos algo para dividir com quem ainda não consegue produzir tanto, ou às vezes sequer consegue administrar o que produz, enquanto estamos fazendo esse esforço, estamos sendo semeados também para fazer melhor administração, fazer melhor controle, fazer maior diligência. Não é isto, por acaso, também uma forma de semeadura? Na complexidade, todos se alteram através do processo de recolher, combinar os produtos recolhidos com as súmulas, que são as sínteses das experiências que cada um traz, processar e preparar novas sínteses e assim fazendo renovação, através do que, instante a instante, é capaz de produzir, sempre na soma com todos. Sabemos que, se a alma é grande, os maiores transformadores sociais são os eventos que nos obrigam a nos instigarmos à autotranscendência. São situações em que somos obrigados a transcender a nós mesmos, nos superarmos e, a partir dali, sermos pessoas novas, independentes da idade, seja espiritual ou a idade reencarnatória que trazemos nesta última reencarnação. Somos capazes de nos superar através às vezes, de situações que até aquele momento pensaríamos ser impossível compreendê-la, mas ao vivenciá-la, na soma com todos e sob essa ordem maravilhosa de todo um extramental, onde irmãos nossos foram disponibilizando seus pensamentos, suas construções, seus aprendizados, suas avaliações, vamos recolhendo e conseguindo nos suprir do necessário para fazer transcendências. O irmão Leocádio José Correia nos traz algumas sínteses para nos ajudar nesse processo. Primeiro, superarmos a nós mesmos diante das mais duras provações, não nos amolecermos. Segundo, que qualquer ingratidão sofrida nos leve a sermos gratos. Que qualquer indolência nos leve a sermos diligentes no bem. Que qualquer perversidade nos leve a sermos ali mesmo, diante daquela situação ou daquele irmão, indivíduos bons. Percebemos que já é hora de enxergarmos a evolução espiritual numa visão mais ampla.
Se nos considerarmos melhores do que alguém, precisamos ali mesmo demonstrar isto através da prática dos valores universais, o caractere que naquele momento for o mais pertinente. Assim, vamos nos administrando e nos aprimorando em apresentar o amor, a caridade, o espírito de justiça, a esperança, a benevolência, etc, etc. Os orientadores, os espíritos orientadores, têm nos advertido: aproveitem ao máximo as pessoas que estão ao seu lado a cada instante nesta encarnação, no universo que é quântico. Esta mesma composição nunca mais se repetirá. Portanto, são oportunidades únicas que cada um tem a cada instante reencarnatório. Aproveitem, irmãos. Outra orientação que eles têm insistentemente nos trazido com relação à chegada ao polissistema espiritual no pós-desencarne. E afirmam: todos querem que seja linda, às vezes até romântica, que aqueles que amam e que amam os irmãos na terra estejam postos ali para os acolher. E eles perguntam: assim será? Contem também, eles mesmos respondem, contem também com aqueles com quem tiveram muitas dificuldades. Esforcem-se, então, por compreendê-los, acolhê-los, acudi-los, orar por eles, mentalizar, insistentemente colaborar com a sua evolução. Se tiver que chorar lágrimas de amor, chorem. Se tiverem que chorar lágrimas de compaixão, chorem, porque todos eles farão parte do cortejo que os irmãos esperam estar à sua disposição para acolhê-los na chegada ao polissistema espiritual. Aqui no espiritual, irmãos, não há o disjuntivo, há o conjuntivo. Todos operam em conjunto. A visão atual é de que todos interagem com todos, todos se unem para formar a totalidade, existimos, vivemos e estamos sempre em conjunto. A mentalidade do disjuntivo, em que espíritos bons querem repugnar os supostos espíritos maus, que os supostos espíritos evoluídos querem repugnar os supostos espíritos menos evoluídos, essa mentalidade, aos poucos, há de ir se espraiando, enquanto há de ir se formando a mentalidade conjuntiva, aquela que acolhe a todos e que todos estão num conjunto aprendendo com todos. Esta será, enfim, a mentalidade que constituirá uma sociedade de paz. Se algum dos irmãos quiser algo desse texto ou o texto, depois é só deixar um e-mail aqui que eu envio, que ele está no sistema. Então vamos para alguns pontos dentro dessa proposta que o Livro dos Espíritos nos traz num processo de contextualização para hoje. A primeira é: por que nós estamos retardando tanto na nossa vida, na nossa convivência conosco mesmos, a questão de enxergar os irmãos todos como irmãos? Porque até o momento em que nós ainda tivermos a necessidade
de, por exemplo, buscarmos um centro espírita para retirar de nós espíritos que julgamos obsessores, espíritos que julgamos do mal, significa que nós ainda não alcançamos o princípio do livre-arbítrio. Nós ainda estaremos, como espíritas, falando nele, mas não estaremos alcançando como princípio. Quando nós realmente alcançarmos o princípio do livre-arbítrio, que é Deus nos faz a todos inteligentes, cria sua obra à custa de permitir que cada um faça a sua caminhada evolutiva e, portanto, alcance o mérito de suas conquistas, e que essa caminhada é à luz da nossa inteligência e à luz de nossas escolhas, para que espíritos efetivamente adentrem o meu espaço e comandem meus movimentos, está dentro da minha escolha. Nós já temos condições de nos perguntar então, e por que eu estou escolhendo essa relação? Eu estou afirmando que ela existe? Eu estou afirmando que um espírito manda em mim? Que eu não sou capaz de ser feliz com ele? Ele manda? E por que ele manda? Será que eu não estou conseguindo fazer ocupação do meu próprio espaço? O espaço que eu já alcancei. Cada um de nós ocupa o espaço de sentido que já alcançou. E dentro de cada espaço de sentido, cada um de nós está, graças a Deus, sob a proteção, primeiro, de Deus, dos espíritos orientadores, encarnados e desencarnados, nos administrando à luz exatamente de nossas escolhas. Então, vamos colocar aqui espaço de sentido. Nessa ocupação de espaço de sentido, cada um tem o seu. Ninguém invade o espaço de sentido do outro. Graças a Deus, num universo onde todas as partículas se interagem, nós o tempo todo dividimos espaço. E uma divisão, graças a Deus, solidária, fraterna, onde tudo que essa senhora pensar vai dissipar. Ela não vai trancar dentro dela. Ela está, ao pensar, constituindo seu espaço de sentido e já dissipando, porque Deus criou um universo, um cosmos que é aberto. E que energia é livre, que pensamento é energia. Um movimento que independe de nós. Eu pensei, disponibilizei. Em primeiro lugar, para quem? Para mim mesma. Sou a primeira a receber toda
toda essa composição do que pensei. E aí nós vamos ter cuidado com o nosso campo de ideias. Não, primeiro é com o nosso imaginário, que é o que vem primeiro. Cada um de nós tem o nosso imaginário, a nossa capacidade de imaginar. Sempre em conjunto, né? Nós espíritas não nos vemos fora do conceito de conjunto. Não é conceito, só é conceito e prática. Estamos em conjunto. Agora, quem determina no meu imaginário? Ah, sou eu. Mas estou em conjunto? Estou em conjunto. Porque vivemos em conjunto. Com esse imaginário, nós somos capazes de ir alimentando o nosso campo ideatório. Produzimos ideias. Antes das ideias, nós já produzimos o pensamento. Que permite as ideias. Pensei, já vi uma ideia. Pensei em comprar um terreninho para fazer uma casa. Eu já tenho a ideia do terreno, imediatamente já vem. A ideia do terreno, sou capaz de já ter, daí a pouquinho, a ideia da casa. E até configurada. O banheiro, o quarto, a sala, a cozinha. E olhe lá, se não já tiver o fogão, a geladeira, porque eu já tenho tudo isso configurado em mim. Agora, será que nós estamos cuidadosos em... Por que eu vou ficar poluindo o meu imaginário, que vai ser essa fábrica aqui? Será que nós temos cuidado de dar uns toques em nós mesmos? E às vezes, quando a gente se dá conta, já chegou aqui no pensamento. E a gente fica ali, gastando a manhã inteira com um pensamento que, se a gente avaliar a produção dele, não é favorável à nossa boa caminhada evolutiva. E nós temos que ter cuidado, porque somos herdeiros de uma cultura que sou assim, que não mudo, que não quero mudar. Mas nós temos que não ser assim, não sair dessa coisa de que não quero mudar. Nós temos que entrar na do Raul Seixas. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela coisa formatadinha, toda pronta, enclausurada numa caixa de sofrimentos. Porque a questão é que nós não sofremos sozinhos. Ninguém sofre sozinho. A gente gosta de falar que sofre sozinho. Que eu sou sozinho, que eu não tenho ninguém, que eu estou carregando minha cruz sozinha. Quem dera. Deus me perdoe do que eu estou falando. Quem dera que alguém conseguisse sofrer sozinho, carregar a cruz sozinho. Não, carrega, sofre dividindo, carrega a cruz dividindo, amarga dividindo. E um detalhe, nós já pensamos no que é nós, por faltar um trabalho melhor em torno do autoconhecimento, da autovigiliatura, por nos faltar um trabalho melhor em torno de autocontrole,
dividimos, nós espraiamos situações difíceis para irmãos nossos que estão no limiar. O limiar, por exemplo, do suicídio. O limiar, por exemplo, do homicídio. O limiar de desistir de uma profissão sem ele ter conseguido formatar a reconversão profissional. A gente pensa assim, nossa, trazer isso no centro espírita, trazer isso no centro espírita. Faz parte do projeto reencarnatório daquela pessoa ter uma profissão, seja de diarista, de gari, de cozinheira, de médico, de administrador, de qualquer profissão. Faz parte de nossas missões o trabalho para gerar a sustentabilidade do nosso sistema físico, que aqui na Terra é necessário, e fazermos prestação de serviço à humanidade através do nosso trabalho. E hoje são muitos irmãos nossos com dificuldade de se alocar numa profissão. São muitos. São muitos irmãos nossos que entram na universidade e ao longo do curso ele vai desestimulando daquele curso sem saber para qual ele quer ir. E que cabe a cada um de nós, nesses espíritos que nós estamos, um compromisso nosso com os espíritos que estão na caminhada conosco, além de agradecer a eles por o quanto que nós somos semeados por eles, das formas as mais diversas. Nós não estamos falando de semeadura na moleza, não. Ah, essa minha maior amiga me semeia através de um diálogo bom, maravilhoso. Será que essa semeadura dessa grande amiga é mais fundamental e importante do que aquele que me faz ter que todos os dias me predispor a um processo diligente como trabalhadora, administradora de recursos, para ajudá-lo a manter um nível de dignidade, todos os dias ajudando um pouquinho. E empurrando. É ajudando e empurrando. Ajudando e empurrando. E ele ali me semeando. Semeando mais diligência, mais paciência, semeando amor no coração, semeando espírito de caridade. Olha o quanto uma pessoa dessa semeia. Mas isso nós temos que, como diz o nosso poeta maravilhoso, a alma não vai poder ser pequena. Porque se for pequena, a gente leva para o estresse. Ao levar para o estresse, que somos nós quem produzimos, ninguém nos estressa. Imagina que caos que seria uma comunidade como a terráquea. São hoje, segundo os espíritos, 10 bilhões de pessoas, porque para eles o que as instituições tipo IBGE é capaz de contar, não consegue contar a todos. Então, somos, na conta deles, 10 bilhões. Imagina que caos seria viver com 10 bilhões de pessoas se elas fossem capazes de produzir estresses internos em nós. Eles nos pedem para fazer essa avaliação. O irmão Antônio Grima. Pensem os senhores irmãos, onde estaria Deus se Deus permitisse que cada um dos 10 bilhões que estivessem ali, estivessem insuflando estresse dentro dos senhores. Os irmãos todos vão trazendo elementos que os senhores devem administrar e assumir as rédeas da produção de estresse. E admitir que estão produzindo estresse até para se corrigirem. Porque enquanto nós dissermos que
essa minha irmã me estressa, essa minha tia me estressa, esse meu filho me estressa, e todo mundo que me estressa, eu vou me esquivando do autopoliciamento. Vou me esquivando da autoconstrução, vou me esquivando da autoavaliação, vou me esquivando e vou me amesquinhando. Para no final da encarnação, ou no pós-desencarne, descobrir que perdi muitas oportunidades de crescimento. E que só perdi porque fui delegando aos outros a tarefa de me agradarem e delegando aos outros a responsabilidade por aquilo que eu não conseguia administrar. E o que os orientadores nos trazem é: busquem todas as formas de ajuda possíveis e que sejam plausíveis. Busque as ajudas, sejam as ajudas profissionais, os profissionais de cada área que for pertinente ao irmão buscar, as ajudas através da religião, através da meditação, através da prece, e ir se ajudando, e muito especialmente os hábitos de vida. Nós não podemos ser, no século XXI, espíritas que chamavam o corpo de descartável. Para nós não existe o descartável. O descartável que existe para nós, que lastimavelmente está existindo, são os copos de plástico, os sacos de plástico, que jogamos por aí num processo realmente de descarte, para prejuízo de todo o planeta, incluindo a humanidade, porque a humanidade é planetária, incluindo todos os nossos irmãos que estão na caminhada evolutiva aí conosco, minhoca, rato, barata, mosquito e gafanhoto, e cavalo, vaca, porco, galinha e etc., são planetários. Então, quando a gente fala no planeta, na casa espírita, nós não estamos falando só da crosta terrestre, nem só do interno da Terra. Nós não estamos falando só da bolota Terra. Nós estamos dizendo, quando falamos em planeta, nós estamos falando do conjunto que compõe o planeta hoje. Tá. Se nós considerarmos seres, que é o que temos que considerar, seres, nos considerarmos planetários, nós vamos começar a ver o espírito encarnado, se ele está aqui, neste momento, vinculado a esse conjunto, fazendo a sua caminhada de aperfeiçoamento. Neste momento ele também é planetário. Ele é eterno, ele é cósmico, ele é energia quintessenciada, mas neste momento, que está ali ligado a um corpo, ele está fazendo parte deste conjunto e ele tem o direito de receber, para a sua caminhada evolutiva, os elementos necessários a um bom desempenho bio, físio, dínamo, psicológico, que é ligado ao conjunto, que um ser aqui na Terra precisa. Então, nós vamos ter que nos preocupar na casa espírita em orientar as pessoas ao consumo adequado de água. Como seria para um espírito fazer uma boa administração da sua marcha evolutiva num corpo que a usinagem está prejudicada porque a eletroquímica não funciona adequadamente porque não tem água suficiente. E nós somos uma usina eletroquímica.
como seria para um espírito que ele é o ator, ele é o autor da história, ele é o autor da história do corpo também. Do corpo, porque esse corpo, que esse espírito, neste momento, ao qual esse espírito, neste momento, está vinculado, ele gerenciou, esse espírito gerenciou desde o primeiro instante da multiplicação celular. Primeiro que ele já fez uma escolha e uma agregação à família antes da fecundação. Já estava ali, se vinculando à língua, ao país, à cultura, ao Estado, à comunidade. Selecionou uma família, ficou por ali, naquele contexto, ocorreu um processo de fecundação, se vincula e já começa o trabalho de gerenciar a multiplicação celular para compor um corpo através do qual ele consiga fazer seu projeto encarnatório, que envolve missões, expiações, provações, vencer algumas questões kármicas que ele porventura traga. Daria para a gente oferecer para esse corpo qualquer coisa. Qualquer lugar serve para eu comer. Qualquer comida me serve. Qualquer meio copo de água é suficiente para um dia. Agora a minha geração, para mais velha, resolveu que não gosta de água. Não gosta de água. Se encantou com as bebidas coloridas, adoçadas, flavorizadas, aromatizadas. E há um outro detalhe também. Porque da minha idade, tomo muita água, tenho que ir ao banheiro. Eu digo, mas querida, nós somos a primeira geração, eu, a senhora, somos a primeira geração que tem banheiro mais bonito do que a sala. Porque a sala todo mundo usa, a cozinha então todo mundo usa, deixa o copo fora do lugar, deixa a água derramada na pia, deixa respingo de gordura no fogão, carocinho de arroz derramado no fogão, não é não? O banheiro é um lugar que as pessoas, a gente consegue manter um freio. Somos a primeira geração, banheiro dentro de casa, banheiro limpo, banheiro que aperta um botão da descarga. Qual o problema de ir ao banheiro 10 vezes por dia? Será? Eu já pergunto, estamos fazendo algo mais importante do que compor um sistema pertinente às missões do Espírito? Então, nós temos que começar a rever, já falamos do pensamento, certo? Da composição das ideias, que são os elementos que nos levam às ações, através das atitudes, né? Atitudes e ações andam juntas. Eu tomo atitude, logo vai acontecer uma ação. Que vai me felicitar ou me infelicitar, mas tudo está dentro das minhas escolhas. Não é um espírito de fora que está aqui, fazendo e acontecendo. Na medida em que nós vamos pensando nesse conjunto, nos encaminhamos para o cuidado com nossos hábitos, que envolvem o que comemos, o que bebemos, o que respiramos, o que movimentamos, porque além de sermos uma usina eletroquímica, a serviço do espírito, que é o bem maior, isso não quer dizer que nós tenhamos o direito de, na casa espírita, dizer que o corpo é um bem menor.
Ele não é um bem menor. Ele é um bem que ao longo da encarnação, ele é servidor de algo que para ser servidor deste algo tem que ser um super bem. E que não é descartável, porque nenhum átomo se perde. No dia que eu desencarnar, que o espírito se desligar e alguém carregar o corpo para algum lugar, esses átomos todos se reciclarão. Tanto não se perde que a massa da Terra não aumenta e nem diminui, porque nasceram não sei quantas pessoas, cresceram não sei quantas, morreram não sei quantas. A massa continua a mesma. Estão aí os trabalhos, viu? Para a gente acessar. E acessa grátis, né? Sem ter que sair de casa. Clica lá no computador e temos nossos trabalhos bons aí para a gente. Todos os átomos serão reciclados. Reciclados formando o quê? As novas formas. Espírita adora dizer que o neto já é a reencarnação do avô que morreu não sei que dia. Eu acho que está na hora também de espírita começar a dizer: esse átomo que está formando meu neto aqui agora pode ser um átomo de algo que eu própria liberei há um tempo atrás, através das células que foram envelhecendo e indo embora. Qual foi o átomo que eu disponibilizei? Disponibilizei limpo, bonito, com qualidade, ou disponibilizei bem contaminado, bem cheio de analgésicos sintéticos, anti-inflamatórios sintéticos, antibióticos sintéticos, que tomei sem necessidade nenhuma. Podia ter tomado um chá para resolver essa enxaqueca, porque comia mais. Tomado um chá, um bom chá com um bom mel, uma boa própolis para resolver essa garganta inflamada. Eu podia ter tomado e feito mais alimentação de qualidade, sol e água, e exercício respiratório, e movimento, e perna para cima, e alongamento, para melhorar essas dores musculares e articulares e etc. Mas eu fui para drogas mais pesadas. O que eu disponibilizei no planeta? Este é o momento de nós, efetivamente, por gratidão para com os espíritos, pelo aprendizado e pela semeadura, que eles nos permitem fazer, nós colocarmos em revisão a nossa lida conosco mesmo. É uma lida. Não é nada pior do que isso também. Não é leve nem é pesado. É trabalhoso. E quando falamos em trabalhoso na casa espírita, nós estamos falando de algo que gera uma dinâmica evolutiva. Porque é assim que vemos trabalho. Qualquer que seja ele. Vai depender, como a gente volta lá ao apóstolo Paulo, vai depender de qual foi a linha de raciocínio que embasou o meu trabalho. O que embasou o meu trabalho foi uma linha de raciocínio ligada à maldade. Ele é produtivo, de bens culturais positivos à minha caminhada e, portanto, da humanidade, porque se nós falamos, o texto, inclusive, era da visão de conjunto, que não tem mais como a gente viver
trabalhando em cima de disjuntivo, que é o conjuntivo, é o que existe, é o conjuntivo. O que existe é uma humanidade em conjunto, é um conjunto planetário que unidos promovem, seja o bom, seja o ruim. Se nós estamos falando em conjunto, cada vez que orientamos com o pensamento o nosso trabalho para situações que não são favoráveis aos melhores equilíbrios do planeta como um todo, incluindo a humanidade, toda vez que a orientação para o trabalho não for no sentido de gerar melhores equilíbrios, ele é nocivo a todos. E é nocivo a mim em primeiro lugar, porque eu sou a primeira que recebo os frutos do meu trabalho. Seja do campo imaginário, campo das ideias, do pensamento, da produção em si, através de ações mecânicas mesmo. E enquanto nós vermos que os espíritos que estão ali conosco, na marcha, para nós sermos orientadores deles, fizemos a escolha de estar naquele conjunto e começamos a achar que todos são ruins, porque nós temos que ser ali o orientador, significa que nós também não estamos conseguindo enxergar que assim como nós somos orientadores deles, nos esforçamos por eles, nós somos capazes de abrir mão por eles, nós também não teríamos o direito de estar o tempo todo solicitando a ajuda dos orientadores espirituais, a assistência deles. Imagina, solicitamos ajuda, solicitamos assistência, solicitamos que nos ajudem a sarar de nossas mazelas, as típicas daqui da Terra mesmo, que a gente não tem como vencê-las sozinhos. Se nós sabemos pedir a quem sabe mais, a quem alcançou mais, que nos acuda, nós somos já capazes de nos enxergarmos como protetores, orientadores, ajudadores daqueles que estão na caminhada conosco e que já tiveram menos oportunidade de aprender do que nós. Porque não dá mais para espírita julgar espírito de bom ou de ruim. Porque será que Deus criaria o ruim? Se o espírito é ruim, quem criou? Foi Deus. E Deus criou o ruim. Aí se eu vejo um espírito como ruim, como Jesus Cristo me vê então? Se eu resolver que não vou ajudar os que sabem menos que eu também já perco aí o direito de pedir auxílio ao irmão Locage, irmão Grim, irmã Marina, irmão Bezerra de Menezes, irmã Joana de Ângeles. Pedir a Jesus Cristo que me oriente, me orientar para quê? Se não é para eu ajudar para os outros. Na medida que vamos fazendo esses olhares, vamos enxergando que estamos todos aprendendo com todos, que a caminhada é bonita e trabalhosa. Teremos trabalho, graças a Deus, todos os dias. O nosso grande trunfo é vencer a educação que temos no momento. Nós estamos há mais de meio século com uma educação, a formal na escola, formal nas casas de religião, ficou formal na família, não educar para o trabalho. E como a vida é trabalho, a gente começa a achar a vida pesada, a vida difícil. Os irmãos que derem um pouquinho de trabalho para nós já achamos que eles são ruins. Porque a gente está fora de um conceito efetivo de trabalho. Trabalho mesmo. Essa coisa que vai todos os dias nos acompanhar. E saber que estamos unidos
que estamos todos em processo de trabalho, que temos espíritos orientadores conosco, não importa que moremos sozinhos no meio da floresta amazônica. Estamos unidos. O conceito dos espíritos é: a parte está no todo, o todo está na totalidade e a totalidade está em todas as partes. Não há o desjuntado, não há o sozinho, não há o solitário. Podemos escolher morar sozinhos. Viver sozinho lá numa fazenda, lá num rincão da floresta amazônica, mas estaremos unidos a todos. E com muita fé em Deus haveremos de encarar isso cada vez melhor e estarmos como mestres e aprendizes buscando os melhores equilíbrios. Porque equilíbrio é lei no universo. Nós temos que saber quais os equilíbrios eu quero. Por exemplo, quem estuda química, você prepara lá uma reação para compor um produto, que é o que você está buscando ali, na sua pesquisa. Você vai ter situação de equilíbrio, onde você alcançou o objetivo, que é o bem que você quer disponibilizar ali para a humanidade, mas se ocorrer um desvio em qualquer dos parâmetros necessários que você teria que seguir, que os instrumentos teriam que ter funcionado bem, que os reagentes que você utilizou teriam que estar com qualidade para, você vai ter um equilíbrio, também é equilíbrio, mas que não vai produzir o que você está buscando. Produzir um equilíbrio fora, é o equilíbrio no desvio. E o nosso grande cuidado hoje, como sempre foi, a humanidade sempre buscou administrar, foi para ela estar, para cada um se esforçar para estar fazendo equilíbrio no que é melhor para si, para a humanidade, enquanto espírito evoluente. Porque às vezes a gente pensa que o melhor é algo, por exemplo, ligado à inércia. Ah, estou cansado, já lutei demais por isso, não vou mais fazer, não vou mais me mexer, não vou isso, não vou aquilo. Ela vai produzir um equilíbrio nisso aí. Mas é bom para ela? É bom para a humanidade? Não, porque quando não é bom para ela, não é bom para a humanidade. E quando não é bom para a humanidade, também não é bom para si. E entrar em equilíbrio, nós sempre estaremos entrando em equilíbrios ruins. Quantos parentes nossos entraram em equilíbrio, em termos de vida dele, de escolher o alcoolismo? Era um equilíbrio para a humanidade? É humanitário? Mas ele fez equilíbrio naquilo. Quantos pensam que estão em equilíbrio quando escolhem o caminho da drogadição? E por isso fica dificílimo ajudá-los a sair. É um trabalho pertinente, pertinaz. Nós estamos ali o tempo todo na luta com eles, porque para eles estão bem. É uma via de equilíbrio que ele escolheu. E esse é um cuidado que nós todos precisamos ter. E isso que eu estou colocando como meu equilíbrio, é equilíbrio bom, saudável? Vai me trazer uma boa resposta encarnatória? Vivemos de produzir respostas. É o cérebro produzindo resposta, é o espírito produzindo resposta, o sistema bioquímico inteiro produzindo respostas, que nós consigamos, nesse processo de gratidão para com todos,
todos os dias produzir muito gás para trabalharmos pelo bem nosso e de todos, com muita fé em Deus.